bem? Todos encontraram o texto? Vamos fazer a leitura. Diz assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo que o abençoarei e farei de seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com o juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da herança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos por estarmos reunidos nesta noite em teu nome. Estamos diante da tua palavra santa, infalível, uma palavra que é inerrante. Então pedimos que diante dela nossos corações se dobrem. Sozinhos nós não temos condições de compreendê-la, mas pedimos que o seu Espírito nos auxilie, nos fortaleça e aplique essa palavra ao nosso coração. Nós precisamos dela para nos mantermos firmes, confiantes em tudo aquilo que o Senhor diz, tendo uma confiança, coragem plena para viver nesse mundo, não para nós mesmos, mas para o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês conhecem alguém que pode ser rotulado assim como uma pessoa muito boa de promessas? Conhecem? Uma pessoa que é rápida em se comprometer, que quando você pede algo ou solicita a presença dessa pessoa por algum motivo, ela responde com entusiasmo: sim, pode contar comigo. Aquela pessoa que para o futuro está sempre à disposição, ela não nega nada, só que no momento de cumprir, ela desaparece, você não consegue encontrar essa pessoa. Na verdade, eu estava pensando sobre isso, dizer que alguém é bom de promessas é um elogio ou é uma crítica? A gente fica, nisso daí, porque não parece ser bem uma questão que a gente deveria ser bom em fazer. Porque é uma expressão que na maioria das vezes a gente usa de forma meio que irônica, com um certo sorriso, para querer dizer que essa pessoa promete muito, mas não é uma pessoa que costuma cumprir aquilo que promete. Todos nós já encontramos na vida, talvez já fomos, espero que nenhum de nós aqui seja alguém que é assim, que é fácil em prometer, mas não cumpre. E às vezes não é por maldade que isso acontece. Às vezes é pela nossa fragilidade, as nossas circunstâncias mudam, a gente se arrepende, a gente esquece, ou simplesmente a gente não consegue sustentar a palavra, porque nós mudamos. Nós sofremos os efeitos das circunstâncias a que nós estamos submetidos. Mas o texto que lemos hoje, finalizando esse capítulo 6 da carta Epístola aos Hebreus, nos mostra um ser que é completamente diferente de nós. E glória a Deus por isso. Porque é alguém que não tem problema nenhum em ser chamado de bom de prometer. Alguém que é bom de promessas. Porque ser bom de promessas como ele é, e ele é o único que é bom de promessas de verdade, é ser alguém que sempre cumpre. Alguém que não falha em momento nenhum. O nosso Deus é exatamente isso. Ele é aquele que não mente, não muda, não se arrepende, e por isso mesmo que ele nos dá esperança. Ele nos dá certeza em tudo aquilo que ele diz. Nós podemos abraçar com confiança plena. E aquilo que diz a palavra de Deus é que tudo aquilo que o Senhor nos diz serve como âncora para a alma. Uma esperança genuína para homens que são ruins de promessa e ruins de cumprir essas promessas. Homens que são inconstantes, vulneráveis, e nós corremos o risco, sendo assim, de ficarmos à deriva, vagantes, de nossa vida naufragar se nós ficarmos lançados à própria sorte. E para quem o autor aqui escreve, se a gente for lembrar? Para pessoas justamente assim, em um grupo em que nós estamos inseridos de forma geral.
Judeus de nacionalidade foram convertidos ao cristianismo, eles estão caminhando na fé cristã, eles estavam sendo tentados a retroceder, a abandonar a fé, porque estavam passando por lutas, dificuldades, tribulações diversas, e com isso, vários deles caíram, ficaram para trás, e esses que caíram são agora pessoas que não podem ser reconduzidas ao arrependimento, não podem retornar ao valor dessa esperança, porque essas pessoas decidiram de uma vez por todas rejeitar o único escape, que está no Senhor Jesus Cristo, e agora o fim dessas pessoas é a destruição, porque cederam diante da tentação, cederam diante das lutas. E ao longo da carta, o autor tem desenvolvido aqui um tema central, algo que deve marcar os nossos corações ao passar por essa epístola aos Hebreus. Cristo, ele é maior e melhor do que tudo que pode ser colocado ao seu lado. Nada que diz respeito a essa nossa existência, qualquer experiência religiosa, mesmo com aparência de espiritual, não se compara com a pessoa de Cristo. E olhando para aquilo que ele é, e ouvindo o chamado de fixar nele o nosso olhar, a palavra aqui, principalmente nisso que estamos lendo do autor aos Hebreus, diz que quem negligencia essa tão grande salvação revelada na pessoa de Cristo, não tem escape para essa pessoa. Não vai ter um outro caminho aberto, outra porta, uma outra salvação, porque é a última e perfeita revelação de Deus. Nele fixamos nossos pensamentos. Ele também, o autor aos Hebreus, diz para a gente que sustenta tudo que existe pela sua palavra poderosa, uma palavra que é viva, eficaz, penetrante, transformadora para o homem. O autor também já disse para a gente que esse Jesus, ele é o sumo sacerdote perfeito, o nosso representante diante de Deus, que faz com que a gente não chegue no espaço distante do Senhor, mas que a gente entre com ousadia no Santo dos Santos, para além do véu, no lugar onde nos encontramos com o Senhor, na sua presença verdadeira. Esse sumo sacerdote provou a morte, ele foi antes disso tentado, e em nada ele pecou, para ser o nosso representante perfeito, que, provando a nossa condição, conquistou para cada um de nós livre acesso a Deus. Uma realidade de não mais morte, não mais dor, nos livrando da morte e do pavor. E nos versículos anteriores, 9 a 12, ao mesmo tempo que a gente viu que Cristo é esse que nos acolhe nas nossas lutas e nos garante um descanso final que é excelente, que não se compara com nada que a gente já tem experimentado nessa realidade, nós vimos que o autor expressou uma expectativa em relação aos seus leitores. Ele falou: alguns abandonaram, caíram, fizeram pouco caso daquilo que ouviram, provaram coisas maravilhosas no meio do povo de Deus, mas passam a viver agora como pessoas que parecem que nunca viram o que viram, não ouviram nada daquilo que elas ouviram. Mas o que é que vocês devem fazer com essas verdades? Vocês devem ser pessoas que não são lentas para aprender, mas pessoas diligentes, prontas a ouvir a palavra de Deus, não endurecer o coração e confirmar, esse foi o ponto do último sermão, a salvação. Precisamos ter certeza daquilo que Deus fez nos nossos corações. E aí, por fim, ele nos exorta a não sermos imitadores, pessoas que vão seguir o exemplo desses que ficaram para trás, desses rebeldes, incrédulos, não arrependidos, mas que a gente imite o exemplo daqueles que pela fé e paciência aguardaram firmemente a promessa, a herança prometida, como é o exemplo que começa aqui conosco nesse trecho de hoje, Abraão. Dos versículos 13 ao 15, o autor vai mostrar para a gente a relação de Abraão com as promessas de Deus. Na verdade, a história inteira de Abraão é uma história, como nós veremos, moldada pelas promessas de Deus, do 13 ao 15. Do 16 ao 20, nós vamos ver que esse Deus, que transformou a história de Abraão a partir das suas promessas, é o Deus que continua agindo hoje, e as promessas dele não ficaram presas no passado, mas nós que lemos essa carta, estamos em Cristo, podemos olhar para Abraão e nos identificar como herdeiros das mesmas promessas. Então a mensagem central do nosso texto é que os herdeiros da promessa podem encontrar coragem, refúgio, segurança no caráter imutável de Deus. Vamos ver isso melhor no texto? Vamos ver do 13 ao 15 inicialmente.
Diz assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Queridos, ao folhear as páginas das Escrituras, quem tem relacionamento com a Bíblia pode enxergar facilmente, sem precisar de grande esforço, que Deus é um Deus de fato de promessas. Ele traz para a gente promessas assim que não são abstratas, mas de coisas muito concretas que fazem parte do nosso dia a dia. Ele promete, como está lá em 1 João 5,14, ouvir as nossas orações. Quando nós oramos, nós não estamos fazendo uma confissão positiva, apostando que o universo vai se virar em nosso favor, mas nós estamos falando com Deus Todo-Poderoso que nos ouve. Ele promete lá em Filipenses que Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, que Ele se importa com as nossas dores, com as nossas ansiedades, prometendo alívio. Jesus é quem diz: vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos darei descanso. Outra promessa, a promessa também de perdão para os nossos pecados. Em João 14, Jesus diz: vou enviar para vocês um ajudador, um fortalecedor, o Espírito Santo, que estará não somente entre vocês, mas estará em vocês, no povo. Outra promessa, ele também diz em Mateus 28, olha, eis que estarei convosco, estou voltando para o Pai, mas estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E em João, lá 14:2, é o mesmo que diz que vai nos levar para o lugar onde Ele está. Ele vai nos conduzir à glória. Outra promessa. Mas não é muito difícil que, olhando para as dores desse mundo, as grandes tribulações que nós temos nos cercando o tempo todo, a nossa mente se enche de dúvida. Porque nós temos dificuldade com aquilo que não é concreto para nós. Não pode ser tocado, não pode ser visto. Então, em tempo de tribulação, é muito comum que a nossa mente comece ir, não incentivada por Deus, mas é a nossa carne mesmo, a criar questionamentos sobre o valor dessas promessas de Deus. E a gente pode se perguntar: por que eu vou continuar sendo cristão se eu estou passando tantas dificuldades? Por que eu vou manter aqui essa confissão firme se aparentemente eu olho ao meu redor, eu só tenho suportado perdas, custo alto, e não tenho visto de forma concreta aqui nada se concretizando? Foi uma redundância, né? Não vi de forma concreta nada acontecendo nesse sentido. Ou por fim, por que eu devo me apoiar nas promessas de Deus? E qual a resposta do autor para cada um desses questionamentos? Por que eu devo continuar sendo crente? Por que eu devo manter firme a minha confissão? Por que eu devo confiar nas promessas de Deus? Porque eu posso ter plena certeza de que Deus cumpre aquilo que Ele promete. Porque eu posso ter plena certeza de que Deus não falha. Ele não é apenas um bom prometedor, uma pessoa boa de enrolação para ver se alguém esquece o que Ele falou. Não, o nosso Deus é pleno em cumprir. Toda palavra que sai da boca do Senhor é fiel e verdadeira. Tudo que sai da boca dele é. E para demonstrar isso, no passado, o autor nos convida a olhar para a história de um personagem que teve uma experiência profunda, pessoal, com as promessas de Deus, que é Abraão. Quem era Abraão? Abraão era um homem aparentemente comum, lá de Ur dos Caldeus, uma cidade da Mesopotâmia, um tempo tão antigo. O significado do seu nome era pai honrado, pai exaltado, ou seja, um pai de valor, né? Deus o chama com 75 anos. Ele tinha 75 anos de idade e ele foi chamado por Deus a deixar a sua terra, o seu convívio familiar, tudo aquilo que parecia familiar no seu contexto. E Deus diz para ele em Gênesis 12, do 1 ao 3, o seguinte: então o Senhor disse a Abrão, que era o nome dele nesse momento: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu mostrarei. Deus não indicou nem a terra ainda para onde ele iria. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra, todas as famílias da terra, todas as nações serão abençoadas. Nessa idade, 75 anos, algumas pessoas já estão pisando no freio, encerrando muitos planos de vida, mas Deus começa algo novo na vida de Abrão. Só que os anos passam, e os anos vão passando e as coisas não acontecem. Quando Abrão está com 99 anos, aí vem Deus e reafirma
a promessa que deu para ele. Só que agora mudando o seu nome, em Gênesis 17:5. Você não vai mais ser chamado Abrão. Eu vou te dar o nome agora de Abraão, porque eu constituí você pai de muitas nações. O significado é esse: pai de multidões, pai de um grande povo. Só que qual o momento da história de Abraão? 99 anos de idade. Ele e sua esposa Sara não estão nas melhores condições físicas para gerar filho. Ele com 100 anos, ela, a Bíblia ainda registra que ela é estéril. Uma mulher impossibilitada de gerar. Humanamente, o que a gente diria? É tarde demais. Não tem nada de bom. Eles estão sendo enrolados, isso não vai acontecer. Mas é justamente nesse cenário impossível, a gente viu em Marcos, né? Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E é justamente nesse cenário que Deus mostra o poder e a fidelidade da sua palavra. Que até naquilo que parece que não vai mais acontecer, não tem como acontecer, que todas as portas estão fechadas, se Deus disse que vai acontecer, acontece. É o que a gente viu aqui. Tanto que, olha a reação de Abraão. E é isso que é trazido para a gente como exemplo. Em Gênesis 15:5, a gente olha uma promessa que a gente pensa assim, não faz todo sentido. Só qual foi a reação de Abraão? Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. E Paulo, quando olha para essa circunstância, vai falar sobre Abraão na carta de Romanos 4:18. Ele fala, o que Abraão fez é um negócio de doido, porque ele creu contra toda esperança, se tornando assim pai de muitas nações, como lhe foi dito. Ele acreditou contra a esperança. Quando Isaac nasce e a promessa dessa grande descendência se mostra verdadeira e fiel, Abraão tinha quantos anos já? Gênesis 21 vai dizer para a gente 100 anos. Abraão esperou 25 anos para ver essa promessa que foi reafirmada. Ele continuou com o relacionamento com Deus, ver essa promessa cumprida. Só que em 25 anos muita coisa acontece, né? Não é uma vida, não é um tempo muito curto. Ele foi exposto nisso a provações, a dificuldades, tentações. Ele errou em certo momento, mas ainda assim confiou no Senhor, dependeu de Deus. Ele não foi incrédulo, e o autor diz para a gente aqui que Abraão aguardou pacientemente o cumprimento da promessa. Ele reconheceu que o seu corpo não tinha vitalidade que humanamente justificasse que essa promessa fosse se cumprir. Ainda assim ele creu, olhando para o ventre de Sara, a impossibilidade que se revelava, ainda assim ele creu. Ele foi fortalecido na sua fé pelo relacionamento com o Senhor, que reafirmava a promessa, que estava ali o tempo todo confirmando, é isso que eu tenho para a sua vida, você pode confiar. E ele sabia que Deus era poderoso para cumprir, porque Deus não é como os homens. E a gente pensa que só isso era suficiente para revelar Abraão como que a gente conhece, como o pai da fé. Mas na verdade a sua experiência de fé foi ainda mais profunda. Tem um episódio especial, um episódio que Abraão passa por um teste, talvez definitivo, da sua fé depois desse momento. Em Gênesis 22, naquele capítulo, sendo Isaac já um rapaz, Deus dá uma ordem para Abraão. Os irmãos vão se lembrar disso. Deus diz, tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto no monte que eu lhe indicarei. Meus queridos, Deus prometeu que faria uma grande descendência. Deus disse que aquele menino que tinha nascido antes não era o filho da promessa, e esse sim era, mas agora Deus pede que ele faça o que com o filho da promessa? Mate. E o que Abraão faz? Como Deus determinou. Ele continua mantendo a sua fé, ele segue rumo a Moriá com o seu único filho, o filho da promessa que ele esperou tanto. E em dado momento da estrada, o que eu acho que talvez a gente perguntaria se estivesse junto de Abraão, as brasas, a lenha estão aqui, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Cadê o principal para esse sacrifício? E qual é a resposta de Abraão? Deus proverá para si o cordeiro para sacrifício. E qual o fim da história? Não é o filho da promessa sacrificado, mas qual o fim da história? Um cordeiro providenciado por Deus e a fé refinada, provada pelo ouro. Um homem que agora demonstrou sua confiança em Deus até um limite que talvez muitas pessoas não iriam. E ele serve de exemplo para a gente nessa noite. As promessas de Deus, queridos, não são declarações vazias. São declarações muito específicas,
que são resultado da graça de Deus, da bondade, do propósito do Senhor, e são promessas que não são nunca genéricas, mas visam o bem do povo de Deus de forma coletiva, mas visam o bem de cada um de nós de forma individual. Mesmo as promessas que são coletivas, acolhem o nosso coração de uma forma que nada mais acolhe. E o que Deus espera da gente? Olhando para o exemplo de Abraão, plena confiança em cada uma dessas promessas, não por uma confiança abstrata, mas por um motivo simples. Prestem atenção um pouco em quem está fazendo as promessas. É esse o foco que o autor quer trazer para a gente aqui. Aquele que está fazendo as promessas, ele não é fiel a nós. A fidelidade dele não está baseada naquilo que nós somos, mas uma fidelidade ao seu próprio caráter. E não tem ninguém superior a ele, não tem compromisso mais solene, mais confiável do que a sua própria palavra. O versículo 13 vai dizer para a gente que quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não ter ninguém superior a quem jurar, ele jurou por si próprio, pelo seu próprio nome. E aí o versículo 16 a 18 vai desenvolver isso. Vamos ver lá. Os homens juram por alguém superior a si mesmos. E o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós, que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Para ilustrar a sua fidelidade em termos humanos, de uma forma que a gente compreendesse claramente, Deus diz a Abraão, depois desse episódio aí com Isaac, em que ele vê o cordeiro provido por Deus, o impedimento do sacrifício, pela voz que vem do alto, não faça nada com o jovem, a gente vê Deus declarando o seguinte, em Gênesis 22, 16 e 18. Abraão, eu juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter obedecido, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Quando alguém jura normalmente por algo, alguém superior, ou pelo menos alguma coisa de grande valor. Nós invocamos na nossa instabilidade, na nossa falta de confiança, alguém maior do que nós para garantir a nossa palavra. A gente quando jura, e eu acho que não é uma forma tão comum mais entre nós, né, de fazer isso, mas a gente costuma invocar o quê? Alguma coisa que dê credibilidade, confiabilidade para aquilo que a gente está dizendo. E como o autor registra aqui, qual o sentido de um juramento, principalmente no seu tempo? Por fim, há uma discussão. É uma garantia pela palavra. Com a declaração, o juramento feito é para resolver o problema. Não, agora vamos confiar que você está sendo fiel no que está dizendo. Hoje, eu sei que isso parece não ter um peso tão grande, né? E os irmãos sabem disso. Porque temos pessoas que juram e ainda assim mentem. Mas os irmãos aí, principalmente os mais experientes, sabem que já houve um tempo que a palavra tinha tanto valor quanto o contrato assinado e registrado em cartório. E no contexto do autor aqui, a atitude mais solene que se podia assumir em uma disputa de interesses era alguém jurar por Deus. Ou fazer uma declaração solene a respeito da verdade. Como nos tribunais que a gente vê nos filmes, né, que a testemunha, ela pega, coloca a mão na Bíblia e ela jura dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. Mas tem alguma garantia que vai falar isso? Não tem garantia nenhuma. Então, quando alguém jurava, por exemplo, pelo nome de Deus, a pessoa estava dizendo que assumia o risco. Olha, que Deus me castigue se eu não cumprir isso daqui. É um negócio pesado. Ela está colocando o futuro dela ali em jogo, né? Se Deus levar à risca. Então, o que acontece? A pessoa ouve essa declaração e fala, não, essa pessoa está fazendo declaração que é séria demais. Eu vou levar então a sério esse compromisso que está sendo feito. A disputa acaba porque a pessoa empenha ali, além da palavra dela, o futuro, a vida. Outras pessoas juram por coisas preciosas. Tem gente que jura até, coloca até o nome da mãe no meio, né? Infelizmente tem pessoas que fazem isso assumindo o risco de perder essas coisas. Mas aquele que faz a promessa para o seu povo,
ele vai jurar por quem? O que de maior valor existe do que ele próprio? Quem está acima dele? Quem é superior que possa avalizar, confirmar a sua palavra? Esse é o ponto aqui. Aquele que jura pelo seu próprio nome, que vai manter fiel a sua palavra. Ele é o ser mais supremo do universo, que não depende de nada, nem de ninguém, mas é aquele de quem todos nós dependemos. Ele dá vida, dá tudo a todos. Por isso Deus jura por si mesmo. E que coisa estranha para a gente. Para que ele faz isso? Ele quer nos mostrar o seu caráter. Ele que criou os céus e a terra, que formou tudo que existe, colocou cada coisa no seu devido lugar. Ele quer mostrar para a gente que é alguém que promete e cumpre. Ele precisava jurar alguma coisa? Não. Mas ele quis falar na nossa linguagem, empenhar a sua palavra, dar uma garantia de que ele honra tudo aquilo que ele assume como compromisso. E esse juramento aqui, para que serve? Para Deus? É para a gente. É uma camada extra de segurança que Deus está nos dando. Ele quer nos ajudar, porque Ele sabe a nossa fragilidade. É um ato da graça. Não porque a palavra de Deus está em dúvida, mas porque nós costumamos estar em dúvida. Então, além de ter dito, eu cumpro o que eu prometo, Deus fala, eu juro por mim mesmo que eu cumpro o que prometo. Para que a gente veja que Deus está fazendo aqui uma demonstração clara que Ele não é apenas confiável, Ele é extremamente confiável. Ele não quer que nós tenhamos apenas uma confiança vazia, mas certeza e certeza absoluta. Porque eu já falei em alguns momentos aqui que a questão de Deus é uma questão muito séria, para a gente viver na incerteza. A realidade espiritual é muito pesada para que a gente viva a vida inseguro. Então aquilo que Deus diz tem valor sempre absoluto e vale a pena viver cada um dos nossos dias, em todas as áreas das nossas existências, confiando nessa palavra de Deus. Por isso que o versículo 17 diz assim, querendo mostrar de forma bem clara, ou de forma convincente, a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus confirmou com juramento. Deus é o fiador das suas próprias promessas. Ele é quem garante que Ele cumpre tudo isso. E é importante a gente observar que é um personagem que foi trazido para a gente como exemplo, Abraão. E é importante a gente prestar atenção de que essas promessas não ficaram no passado. Não é recorrer a um exemplo do passado simplesmente para dizer que esse Deus fez coisas lá e talvez hoje vale a pena um pouquinho confiar nele. Não, mas é o Deus que em toda a história revela que é confiável, revela que tem credibilidade, revela que a sua palavra é o que há de maior valor em toda a existência. Porque a transformação da história de Abraão não se deve a Abraão, a fé de Abraão, mas ao Deus de Abraão, que contempla a fé de pessoas. Não foi o que a gente cantou aqui? Deus contempla a fé e realiza conforme a sua boa vontade. O Deus de Abraão é o Deus de hoje, e é o Deus de eternamente. Esse testemunho aqui não ficou no passado. A história desse pai da fé serve aqui de exemplo para a gente lidar com as promessas de Deus em um tempo desafiador como os nossos. Nós somos tentados o tempo inteiro a duvidar, porque nós não estamos vendo com os nossos olhos, porque as circunstâncias ao redor parecem dizer que Deus não está ligando. Mas nós, meus irmãos, aqueles que estão em Cristo, não são meros observadores da história movida pelo Deus de promessas, mas nós somos, como diz o texto aqui, herdeiros da promessa. Quer dizer que assim como Abraão teve a sua história transformada por ter sido alvo da promessa de Deus, cada um de nós aqui é alvo de promessas da parte de Deus. Ele olha para cada um de nós, na sua bondade, na sua graça, não é isso que eu falei que é promessa? A declaração específica de Deus, que surge da sua graça, da sua boa vontade, para nos fazer o bem, em nosso favor. Então nós não somos somente observadores, mas nós somos participantes da mesma história. Não tem assim, a história de Abraão e a história da gente aqui em Puxim hoje. Nós fazemos parte da mesma história de relacionamento leal entre Deus e o seu povo, porque Ele não muda. A atenção que Ele deu à vida de Abraão, Ele dá à vida de cada um de nós. Ele prometeu, a descendência de Abraão seria numerosa. Por meio dessa descendência, as famílias da terra, as nações seriam abençoadas. E olha a gente aqui,
Canavieiras, Bahia, Brasil, sendo abençoado por uma promessa feita lá atrás. Por quê? Deus faz cumprir aquilo que Ele diz. Ele quer mostrar para cada um de nós que o juramento baseado no seu caráter é suficiente para a gente crer. Mas o autor vai além. Ele coloca aqui esses motivos de forma muito clara para a gente confiar nas promessas de Deus e encontrando lugar e confiando nas promessas de Deus, nós encontramos aqui encorajamento para viver as nossas lutas, encontramos refúgio, lugar seguro em meio às dificuldades. Olha o que diz o versículo 18 de novo. Para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da herança a nós propostos. Dois motivos para a gente se refugiar, encontrar coragem. Quais motivos? Em primeiro lugar, a gente já acabou de ver, Deus jurou por si mesmo. E quando Ele jura por si mesmo, Ele está, não fosse possível, mas colocando o nome dele em xeque. É como se Ele dissesse assim, olha, se eu não cumprir a minha palavra, eu não vou ser Deus. Eu não sou quem eu digo ser. Eu não mereço confiança, adoração, fé. Não quer dizer se Ele não realizar aquilo que a gente deseja. Mas se Ele não cumprir aquilo que Ele diz, Ele coloca o nome dele diante disso e fala, se por acaso não cumprir o que eu falei, eu não sou confiável. E o segundo motivo de confiança, e aí traz total consolo para o coração, é impossível que Deus minta. Ele não mente. É o testemunho da palavra, não é isso que diz? Ele não é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Ele é santo, perfeito, justo, confiável em todos os seus caminhos. Ele é diferente dos deuses pagãos. As pessoas, os povos, moldaram ídolos à sua própria imaginação. Deuses à sua própria imagem que não servem de nada e que eram dissimulados. Como, por exemplo, na ilha de Creta. Paulo vai escrever a Tito falando, esses mentirosos têm que ser silenciados. Até o Deus deles é um Deus mentiroso. Porque o Deus que dizem que nasceu em Creta, imagine, um Deus que nasceu numa ilha. Ele era um Deus que enganava. Ele tomava forma na mitologia de outras pessoas para se deitar com as mulheres dos seus fiéis. Um Deus dissimulado. Um Deus enganoso, um Deus mentiroso e por isso um Deus falso, um ídolo. Mas Deus não é assim. Nosso Deus é verdadeiro e fiel. Ele mantém a sua palavra e Ele tem uma reputação que não muda. A mentira não é da sua natureza. Por isso, ainda que demore, ainda que tudo ao redor pareça dizer que não vai acontecer, ainda que grandes tribulações se levantem, nada disso é evidência de que Deus nos deixou, de que Deus desistiu, de que Deus se arrependeu do que Ele disse, porque continuará valendo a pena permanecer firme nas promessas do nosso Deus. O que precisamos? É como vimos no sermão passado, o autor dizendo, precisamos de diligência, fé e um negócio que nos falta muito, paciência, longanimidade para esperar, porque somente assim nós estaremos seguros para o nosso futuro. E vamos chegar no lugar que Deus planejou para a gente, que não é um lugar de destruição, ou de um estilo de vida meia boca. Jesus Cristo diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Toda dificuldade desse mundo não se compara com o peso da glória, da esperança que está reservada para cada um de nós. Não se compara. Então, como herdeiros da promessa, em um mundo de incertezas, conhecendo aquele que jurou por si próprio cumprir a sua palavra, a gente não foge como aqueles desertores, aqueles que abandonaram, mas nós buscamos refúgio, abrigo, encorajamento, certos de que a esperança que nos é prometida não é incerteza, uma confiança, uma confissão positiva, uma ideia de que talvez se o universo se alinhar, as coisas vão acontecer. Não é uma aposta para o futuro, mas é âncora para a alma. E esse exemplo aqui é significativo, a ilustração da âncora. Vamos finalizar 19 a 20. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor usa aqui duas ilustrações finais do trecho anterior, que também terminou com a ilustração, aliás, dois trechos atrás,
A primeira faz com que a gente imagine um barco em uma situação de tempestade. As ondas balançam esse barco, são ameaçadoras, mas esse barco não tem o risco de sair do seu lugar seguro. É um barco que está firme, preservado, estável, porque está ancorado. Ele tem algo que o segura. Embora naquele momento, a âncora, os pescadores aí, dá para você ver, no momento que você está ali, você não vê, mas você sabe que ela está lá. No fundo do rio, no fundo do mar, a âncora está. E os efeitos da âncora estar lá são sentidos de forma real, mesmo sem ver. Você sabe que a âncora está. E assim a nossa alma nas promessas de Deus. Nós estamos protegidos de ficar à deriva, de naufragar. E essa esperança tem um lugar preciso, um solo firme, que faz com que nós não sejamos arrastados. Nós estamos firmados, mais do que em promessas pontuais, de cuidado, de segurança, de bênçãos materiais, de provisão, em uma promessa fundamental. A promessa fundamental que Deus faz para cada um de nós é de salvação, é de redenção, perdão dos pecados. E essa é a verdadeira âncora para a alma. A promessa primária de Deus, a maior das promessas trazida desde Gênesis. Que aí, Gênesis, e aí Abraão entra no meio dessa história, alcançado por Deus. Uma promessa aguardada, sustentada ao longo de toda a história, se cumpriu. Deus enviou o seu Salvador. Na plenitude dos tempos, Deus se fez carne, habitou entre nós, fez o que era necessário. O nosso sumo sacerdote excelente, que se ofereceu como sacrifício. O mediador perfeito da parte de Deus, aquele que não entra uma vez no ano no lugar da presença de Deus, depois de tantos requisitos, mas aquele que entrou de uma vez por todas, para junto com Ele nos levar para a presença do Senhor. Ele foi aquele que, com a morte dele na cruz, a cortina que nos separava de Deus foi rasgada do alto a baixo. E agora nós estamos na presença do Senhor. Esse é o lugar em que essa âncora está firmada. Esse é o lugar em que a âncora fica ali, de modo fixo, para que a gente não saia do lugar. E Paulo vai dizer em Romanos 5,5, essa esperança não decepciona, porque Cristo não decepciona. Por que você deveria então ter certeza de que Deus cumprirá as promessas? Porque a maior das promessas já se cumpriu. Nós estamos num tempo hoje de privilégio. O Salvador já veio, o nosso resgatador já se manifestou, nós conhecemos o seu nome, sabemos o que ele fez por nós. Essa é a essência dessa âncora para a alma. Porque se Deus provou o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, errantes, perdidos em nossos pecados, que garantia maior precisa de que Deus cumpre promessas, e promessas daquilo que nós precisamos. Deus sabe aquilo que a gente necessita, e Ele não retém a sua mão, mas Ele de bom grado nos dá o que mais precisamos, que é a salvação das nossas almas. Essa âncora espiritual também não pode ser vista com os nossos olhos naturais, mas está fixa na certeza da promessa cumprida do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tira a condenação dos nossos ombros, nos leva para o seu descanso. Olha a ilustração que o autor está trazendo para a gente. É para a gente não esquecer nunca. Assim como uma âncora de um barco está segura no fundo do mar, mas momentaneamente está invisível, a âncora das nossas almas, a nossa esperança verdadeira, embora invisível, está ancorada, mas não no fundo do mar, mas no mais alto céu, em Cristo, onde o nosso Senhor está. A nossa confiança então no Salvador, esse que viveu a nossa vida, que morreu em nosso lugar, ressuscitou, agora está exaltado à destra do Pai. O que o autor diz para a gente, Ele adentrou os céus com a garantia de que Ele é o nosso precursor. Ele é aquele que entra preparando o caminho para que nós entremos também no mesmo lugar. A gente vai chegar até lá, pessoas de todos os tempos e lugares. Por quê? Porque aquilo que Abraão não precisou fazer com Isaac, Deus poupou Isaac, mas Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou de forma completa para o perdão dos nossos pecados, para que a nossa esperança não fosse vazia, mas âncora para as almas. Ele vai à frente e nós o seguimos. Nós vamos atrás do nosso Senhor.
Ele cumpriu para sempre as responsabilidades no sacerdote, é que o autor diz aqui, e se tornou sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que a gente já viu e vai continuar vendo sobre ele, esse sumo sacerdote que aparece, a gente não sabe de onde veio, depois some na Escritura, a gente não sabe para onde foi, uma boa ilustração para falar sobre Cristo, aquele que tem um sacerdócio que não é por linhagem humana, mas é um sacerdócio que não tem começo e não tem fim, porque é o que o autor aos Hebreus vai dizer para a gente mais para frente. Ele é poderoso para salvar, porque ele vive para interceder. A sua vida é sobre isso. Então nós, os herdeiros da promessa, queridos, podemos encontrar refúgio, coragem, no caráter imutável de Deus, que mostrando que é bom de promessas, mas não no sentido ruim da coisa, Ele enviou o seu Filho para o perdão dos nossos pecados, para que a vida eterna seja nossa.